E o ano de 2022 chegou e, com isso, uma preocupação, a realidade da economia. Para falar sobre o assunto, a Raíssa Mota conversou com um economista. Eu recebo aqui o Gilberto Braga, que é economista e professor do IBMEC. Bem-vindo, Gilberto. Olá, como vai? Gilberto, qual a perspectiva para a economia brasileira em 2022? Ela é de crescimento, é de estagnação? Olha, é de um crescimento muito modesto, o que representa que nós estamos caminhando para uma estagnação, ou seja, para que a economia fique paralisada e tenha um crescimento muito baixo, muito pequeno, entre 0,5%, ou seja, pode não crescer nada e, se crescer, vai crescer abaixo de 0,5 ponto percentual ao longo de todo o ano de 2022. E aí os juros e a inflação tendem a aumentar? Na verdade, os juros vão continuar aumentando até um determinado momento. É a ferramenta que o governo vem utilizando para tentar frear o consumo, né? Os juros altos estimulam que as pessoas se endividem e, ao mesmo tempo, tira dinheiro da circulação econômica e leva esses recursos para a especulação financeira, ou seja, para os ativos financeiros. Então, nesse sentido, o aumento de taxa de juros tem sido o instrumento escolhido pelo governo e, portanto, a taxa básica, a Selic, que hoje está em 9,25, deve ir subindo até 11, 11,5, 11,25, depois estabiliza, pode cair um pouquinho, mas vai ficar depois ainda num patamar muito alto. Isso representa que taxas de juros elevadas, elas dificultam a vida das pessoas na medida em que quem deve tem que pagar juros mais elevados e, por outro lado, as pessoas não fazem investimentos produtivos, ou seja, o investimento em novos negócios, que são aqueles que geram empregos, preferem aplicar os recursos no mercado bancário, no mercado financeiro, onde vão ter menos risco e uma garantia de retorno por conta desses juros elevados. Então, essa é uma perspectiva que vai fazer com que a inflação hoje, acumulada em mais de 2 dígitos, em mais de 10% ao ano, caia progressivamente a partir de meados do ano de 2022, provavelmente a partir do segundo trimestre, e deveremos ter uma inflação menor ao longo do segundo trimestre até o final do ano de 2022. Isso significa que a inflação deve ser a metade do que foi no ano passado, em 21. Agora, é importante sempre lembrar que quando a gente diz que inflação menor, inflação caindo, não significa preços diminuírem, mas inflação representa aumento de preços. Uma inflação diminuindo significa que o aumento de preços se dá de uma forma menor, mas ele vai continuar aumentando. E o que a gente pode esperar com relação à cotação do dólar? Ele se mantém? Olha, o dólar ele vai se manter estabilizado dentro de um patamar muito próximo do atual, ao redor de 5,60, 5,70, mas inferior a R$ 6. E esse patamar é considerado, dentro das condições internacionais, um patamar equilibrado para esse momento da economia brasileira. É ainda muito alto em relação ao que nós já tivemos de cotação antes da pandemia, porém é um patamar que não vislumbra grandes crescimentos, o que, se por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque ele se estabiliza num padrão muito elevado. Sim, e aí com essa mudança no cenário econômico do Brasil, mesmo que pequena, isso muda os preços de itens básicos, assim, da cesta básica, que já houve esse encarecimento no ano passado? Na verdade, quando a gente pensa em termos de cesta básica, é preciso a gente analisar um pouco a cesta básica. Então, os alimentos eles ficaram muito pressionados, aumentaram muito. Quando a gente olha a lista dos 10 itens que mais aumentaram no ano passado, 9 deles ou são alimentos ou são derivados do petróleo. Então, isso não tem como diminuir muito.
O 10º item é energia elétrica, que continua muito cara. Então, na verdade, a gente tem um núcleo de preços que aumentaram e não tem uma perspectiva de que eles venham ter quedas abruptas. Só a questão alimentar, se não houver um problema climático, como aconteceu em 2021, nós poderemos ter, em algumas safras, uma diminuição em alguns preços de forma pontual. Mas isso não significa que, de maneira generalizada, o custo da alimentação vai cair e a cesta básica vai ficar mais acessível para o brasileiro. Então, quando você pensa em petróleo, você está pensando em combustível, você está pensando em transporte público, coisa que o trabalhador tem que utilizar. Então, não há como achar que o petróleo vai cair de preço e que o preço da passagem, da tarifa, vai diminuir. Ao contrário, ele vai aumentar. Mas mesmo que não tenha modificações internacionais mesmo. Por quê? Porque a maioria dos contratos no Brasil, desde a época do Plano Real, eles são contratos anuais. Então, quem tem contrato de tarifa, por exemplo, a empresa de ônibus, ele vai reclamar na prefeitura que tem 12 meses que ela não aumenta a tarifa e que, por lei, ela tem o direito de aumentar. E quando ele vai olhar a inflação acumulada, tem uma inflação de 10% que vai ter que ser repassada para a tarifa do ônibus. Então, de alguma maneira, você tem uma espécie de memória inflacionária e mesmo que nada aconteça de ruim em 2022, nós vamos trazer esse aumento de 2021, porque foi um ano muito atípico, um ano muito em que descolou e a inflação subiu demais. No período de eleições, né, no final do ano, isso pode causar uma instabilidade maior na economia ou não influencia? A questão política, na verdade, ela influencia de uma maneira decisiva no comportamento econômico. Apenas não vai ocorrer no momento da eleição, ela já está acontecendo. Tradicionalmente, a eleição ela pega fogo nos 6 meses anteriores ao pleito, quando os candidatos já são homologados pelas convenções partidárias e quando começa publicamente a campanha eleitoral. Esse ano, essa eleição, ela já começou no ano anterior. Já temos candidatos, ainda que não oficiais, mas candidatos que serão confirmados, que já estão todos os dias fazendo campanha. E, particularmente, para o funcionamento da economia, é preciso que você tenha um cenário de previsibilidade. Previsibilidade não significa necessariamente que as ideias sejam aquelas que você quer, mas você quer conhecer quem serão os dirigentes, quais serão as medidas econômicas, quem vai ser o ministro da Economia, para que você possa orientar os seus negócios e ter uma tomada de decisão de acordo com o que você acha que vai acontecer e de como a sua vida vai ser afetada. Então, isso determina que uma cautela, isso é uma das razões pelas quais a economia brasileira não vai crescer em 2022 como poderia crescer. E para a gente finalizar, sobre o cenário mundial, com relação à pandemia, já há uma retomada significativa? Eu acho que o mundo está entendendo que a pandemia não vai acabar, não é uma gripezinha, não vai acabar de uma maneira rápida, e que muito provavelmente a Ômicron vai ficar aí muito tempo. Depois da Ômicron, provavelmente surgirão novas variantes, e é como se nós tivéssemos agora um novo modus de vida. Então, isso certamente vai impactar nas relações sociais e nas relações econômicas. É óbvio que qualquer recaída, qualquer nova variante que imponha restrições sociais, ela é ruim do ponto de vista econômico. Entretanto, como economista, nós sempre vamos defender que a saúde é o maior bem, o bem mais importante para a humanidade. Então, não há que sacrificar as medidas sanitárias de contenção e de prevenção por conta de fazer o dinheiro circular dentro da economia. Entretanto, é importante reconhecer que uma coisa está intimamente ligada à outra. Havendo novas variações dentro da pandemia da Covid, isso certamente atrasa o desenvolvimento econômico mundial e hoje o Brasil está inserido dentro desse contexto.
Então, a Covid começou na China, foi para a Europa e depois chegou aqui. A Omicron a mesma coisa, assim como a variante beta, como a variante alfa. Então, tudo que nós temos hoje representa, em termos de saúde, uma diretriz para a tomada de decisão econômica. Gilberto, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Um abraço a todos.